De fato, o mundo inteiro só começou a perceber questões relacionadas à mensuração de resultados, ou melhor, planejamento para mensuração de resultado e de impacto, e mesmo monitoramento de processos, a partir de 1950, com algumas metodologias de agências investidoras na área de meio ambiente, na área social, mas principalmente pela USAID, né? Que é a Agência Interamericana de Desenvolvimento. Então, o que eu trago aqui para vocês é o papo da nossa geração, né, de virada do milênio, né, em que falar de indicadores hoje muitas vezes se torna obrigatório aqui no Brasil, por exemplo, por conta do marco regulatório, terceiro setor, mas que já é usualmente conhecido desde 88, a partir do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que traz o marco lógico, e nesse marco lógico traz o modelo de apresentação de indicadores, né? Para mim é muito rico, porque a minha vivência, que começou muito cedo no terceiro setor, quando não era terceiro setor ainda, comecei a trabalhar com projetos sociais, com ações sociais, com 9, 10 anos de idade, né? Trabalhando com pessoas em situação de rua, cortando unha delas, e depois trabalhando, montando cooperativas de papelão, e fui depois para a área mesmo também ambiental, né? Anistia Internacional. Trabalhei muito na área de delito delinquente, né? Junto com a pastoral carcerária no Brasil, mas principalmente conhecendo aí realidades desde crianças positivadas com HIV até ribeirinhos, né? Em comunidades tradicionais, enfim. E eu sempre digo no início das formações que pensar profissionalmente terceiro setor, pensar de forma não caritativa no terceiro setor, é pensar que a gente tem que se aprofundar cada vez mais em conceitos e na gênese dos conceitos que a gente trabalha, né, nas questões teóricas, mas também e principalmente abordar de forma e com clareza, né, de matéria, né, teórica, as questões práticas, né? Essas vivências da minha vida que eu tive a oportunidade de receber de graça, né? Essas vivências me fizeram com que essa minha teoria, que eu fui atrás, pudesse fazer sentido na prática. E não faz sentido nenhum pensar em indicadores de forma isolada. Só se cria indicadores a partir de um coletivo, né? Indicadores é um olhar de 360 graus às ações que nós estabelecemos em projetos, programas, redes, organizações. Então, eu vou começar aqui, né, a conversar com vocês e depois vou deixar aberto a colocações, a trocas, a questões, a perguntas que vão ser muito ricas nessa rede, né, de parâmetros que estamos estabelecendo agora, tá bom? Então vejamos, né? Só clicar aqui. Hoje trago para vocês, né, uma provocação de alguns pilares fundamentais, né, para a medição socioambiental, né, de desenvolvimento socioambiental. O que é um indicador, né?
O indicador é um parâmetro que vai analisar uma determinada situação e vai mensurar dentro de uma variável qual é o desenvolvimento daquela situação diante do parâmetro indicado. Ou seja, o indicador é um olhar para uma situação. Conceitualmente, né, o indicador ele vai mostrar como que a gente, a partir dos nossos valores, a partir das nossas bagagens, das nossas vivências, ou se de uma forma mais fria, né? Quanto maior conhecimento, casualidade a gente tiver e maior disponibilidade de dados, é que a gente consegue construir bons indicadores. Então, veja, eu trago aqui um pouco de arte, né, nessa quinta-feira, que é uma visita ao Mondrian, né? O Mondrian, ele é um pintor holandês e, como qualquer artista inspirado, ele criou, né, uma série de coleções em relação a uma árvore que ele tinha visto. Os artistas são assim, Picasso, né, na fase triste, melancólica dele, quando ele perde o irmão, ele cria, né, a partir daí, a fase azul, né, muito triste, realmente até só de lembrar nos causa a própria tristeza. Na fase mais militante, até por conta de sua amante, ele traz a Guernica, que é uma fase mais de traços, né, marcantes e das melhores pinturas dele. Pois muito bem, o Mondrian, ele traz uma determinada fase, ele é um dos pintores de arte abstrata mais conhecidos, né, mundialmente. Ele traz a fase da árvore, né? Então, vejam aí nesse slide, você tem aí na parte superior à esquerda, você tem a árvore. Não necessariamente foi essa árvore, mas o Mondrian olhou para essa árvore e ficou anos desenhando. Foram mais de 200 gravuras, 200 desenhos, né, em relação a essa árvore. Aí vocês veem no meio, fiz um recorte de alguns desses desenhos. Você pode observar os vários olhares que o Mondrian teve dessa árvore, as várias interpretações, né, que ele teve desse objeto, que é um objeto que existe. Muito bem. Abaixo, nós vemos a árvore de Mondrian. Então, essa figura, essa pintura de quadrados, tá certo? E reflexos, né, vermelho, amarelo e azul, é um dos quadros mais famosos de arte abstrata, e que é do Mondrian. Eu trago essa metáfora porque eu sou avaliadora de projetos de investidores nacionais e internacionais, trabalho com planejamento estratégico e mobilização de recursos em algumas organizações, e muitas vezes eu recebo, né, convites ou mesmo falas: Carol, o meu projeto é muito bom. Muito bem, eu fico, assim, obviamente comovida, né? Aliás, movida, sem ser comovida ainda, a entender um pouco o que é esse muito bom. Porque muito bom, para mim, é a mesma coisa que eu, na minha ignorância, né, de conhecer os olhares de Mondrian, vejo o quadro A Árvore de Mondrian. Se eu não sei a história, se eu não sei da onde que veio essa inspiração, se eu não sei quais são os olhares, né? Se eu não consigo decodificar ou codificar os processos para entender o que esse quadro de arte abstrata retrata, né? A minha ação é só de moção, né? E geralmente de uma moção de me como muito ignorante, né, diante da situação.
o que eu quero trazer para vocês é que não adianta falar que um projeto é bom, que uma ação é boa, né? A gente precisa mostrar quais são os parâmetros, os olhares, né? Que nós podemos entender, né? Para localizar esse bom dessa ação. Então, o indicador, ele transforma questões subjetivas em questões objetivas. Então, o que é felicidade para você não necessariamente é felicidade para mim. Nós temos um paizinho no Butão, que é o Butão, que é perto da Índia, da China, e que o rei desse país resolveu escolher como parâmetro de riqueza para esse país, não o quanto esse país produz, mas o quanto que esse país é feliz. Então, ao invés de ele medir o PIB, que é Produto Interno Bruto, ele mede o FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Muito interessante, aliás, porque tem 8 dimensões, 8 indicadores, outros parâmetros que foram escolhidos pela própria população daquele país. Ou seja, para eu entender algo subjetivo, algo que é bom, algo que produz o bem, algo que deixa feliz, algo inclusive que incomoda, eu preciso estabelecer quais são os parâmetros de visão, né, e de sentidos que as pessoas que atuam, né, que essa rede colaborativa construiu. Então, recentemente eu disse para vocês no início da nossa conversa que a partir de 1980 que a população mundial, né, algumas agências de desenvolvimento e de investimento começaram a pensar metodologias para construir processos onde a gente identificasse os parâmetros que as pessoas que atuam em determinado projeto socioambiental pudessem estar usando. É importante, então, a gente trazer uma reconceituação. Se você é um ouvinte que, por exemplo, já fez alguma formação de marco lógico que não fosse o original do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e da USAID de 1988, e pode ter feito, por exemplo, o BMD Pro, né, que a própria Lila comentou aqui no início, você vai ver algumas conceituações, alguns nomes, algumas palavras usadas de formas diferentes. Por exemplo, indicador como se fosse algo que eu espero que aconteça, e indicativo como algo que eu vou observar. De fato, o que é um e o que é outro. E eu gosto muito de trabalhar com a gênese conceitual para que a gente possa resgatar do como nasceu, por que nasceu esse nome. Indicador é aquilo que eu quero observar, não é o que eu observei. Então, indicador é quantidade de atendidos. A minha observação é o quantas pessoas eu atingi. Então, são 200 atendidos no ano, por exemplo. Indicador é grau de satisfação. Indicativo é elevado grau de satisfação. Então, quem fez, por exemplo, o MD, PMI, PMD Pro, todas essas modalidades que trazem o conceito indicador como o que eu observei, são modalidades que foram, obviamente, e não está nada errado, só está fora do que é o conceito original. São modalidades de interpretação dessa instrumental gênese que foi o marco lógico, original da USAID. Então, pensar indicador é pensar no título do que eu quero observar. É o parâmetro da minha observação. Indicativo é aquilo que eu observei, que eu desejo que aconteça.
ok? Então, isso é muito importante. Não estou falando para mudarem nada na questão das metodologias depois que foram transformadas, mas é importante que a gente reveja a gênese disso, para que, na hora que a gente elabore projetos, dialogue em redes, possa, de fato, estar sendo entendido pelos seus pares, né? Muito bem. Com pilares de monitoramento, né, é importante que a gente entenda as 4 etapas dos processos avaliativos, né? A primeira etapa de elaboração de um projeto ou de um processo é o marco zero, né? É o momento tal da fecundação de um desejo de transformação. Para tal, a gente precisa conhecer causa, a gente precisa conhecer público-alvo, direto e indireto. E é importante aqui trazer mais um conceito, que público-alvo não é causa. A minha causa não é criança e adolescente. A minha causa não é idoso. A minha causa é uma situação diante que me comove em relação a esse público, ou até mais públicos, né, envolvidos. Então, a causa não são pessoas, a causa é uma situação que gera o motivo da existência de um projeto, ou de uma organização, ou de uma rede. Então, a causa é que vai estabelecer o nosso primeiro parâmetro, o parâmetro da onde vão nascer todos os outros projetos, as ações. Então, é na causa em que a gente se baseia o primeiro grande pilar, que é efetividade. Ou seja, efetividade é baseado no impacto diante da causa. Se eu não sei qual é a minha causa, eu não consigo medir o impacto dela. Hoje, internacionalmente, é um dos maiores problemas que a gente enfrenta para mensuração, né, das nossas ações ambientais. A gente não identifica a causa porque a gente sonhou com ela ou se comoveu só com uma situação. A causa, ela tem desafios contextualizados, né? Então, no Marco Zero, a gente vai estabelecer o quê? O diagnóstico, né, do que vem se fazendo ou do que se tem como retrato feito diante de uma causa. Só que de diagnósticos é importante a gente entender que tanto os diagnósticos internos quanto externos, eles não podem estabelecer arquivos mortos, ou seja, ficar fazendo pesquisa, ficar levantando informações das quais a gente não vai usar. Bons diagnósticos, ou seja, um marco zero, são diagnósticos internos e externos da organização, da rede, diante da causa, diante do público-alvo, que estabelecem, prestem atenção, objetivos e metas. Então, só existem bons marcos zeros quando qualquer tipo de diagnóstico pode estabelecer objetivos e metas. E, conceitualmente, objetivo é aquilo que eu quero transformar. As metas dentro do cronograma que eu estabeleci de transformação, os pequenos resultados esperados. Não existe declaração de meta sem estar dentro de um cronograma. Aí, a partir desta construção, a gente se vê com necessidade de monitorar esse processo. E aí que vem a avaliação formativa ou avaliação de processo. Quando um bom marco zero estabelece um bom verbo de ação para o objetivo e para as metas, eu preciso, a partir desses verbos de ação, estabelecer medidas ou indicadores ou olhares de monitoramento para verificar
se o que eu desejo transformar não está sendo desviado da linha do desenho, ou seja, do projeto, ou seja, do protótipo metodológico desta causa. Estabelecido os indicadores, ou seja, os olhares para essa situação, para esse desenvolvimento dessa situação, a gente estabelece também onde a gente quer chegar com isso, né? Tanto como resultado do projeto a curto prazo, quanto operação desse resultado no mundo do projeto, que pode ser a médio e longo prazo, é o impacto. Então, para trazer aqui um desenho, né, a gente... Opa, pulei alguns slides. Eu vou dar um exemplo para a gente contextualizar um pouco. Eu descubro, né, que eu tenho dons ligados à arte circense. Isso é uma mentira, viu, gente? Minha avó que gostaria de ter. O sonho da minha avó era andar na bola do circo. Mas eu não tenho nenhuma, pelo menos não descoberta, nenhuma capacidade para isso. Mas veja, eu descubro, isso é um exemplo, que eu tenho dons de arte circense e me capacito para tal. E me reúno com pessoas numa associação ou fundação para desenvolver projetos diante disso. Uma das questões que sensibilizam a esse grupo de pessoas é a questão do trabalho infantil. Então, nós vamos diagnosticar território, população, cultura, nas quais eu possa abordar a questão do trabalho infantil, que é o que comove esse meu grupo sabedores de arte circense. Construímos um projeto a partir disso, no qual o objetivo do Marco Zero, desse diagnóstico, é promover os talentos juvenis num determinado território. Ótimo. Metas. Do 8º ao 12º mês, apresentações dos formandos. Né? Do 2º ao 4º mês, primeiro módulo da oficina de malabarismo. Enfim, eu vou estabelecendo os pequenos resultados dentro dessa grande transformação que é promover novos talentos na arte circense entre jovens do território. Maravilha. Durante o processo, estabelecido esse objetivo e meta a partir do diagnóstico, ou seja, o Marco Zero, eu vou, durante o processo, construir formas de monitorar para ver esse processo não está saindo da linha. Aí eu coloco que eu vou monitorar a qualidade do desenvolvimento motor desses jovens. Né? Então, o grau ou o nível, né, de desenvolvimento motor deles. Né? O nível de habilidades de socialização. Né? A quantidade de pessoas ou de frequência, né? Então, eu vou estabelecer olhares, ok? De monitoramento, para ver se as minhas metas e os meus objetivos estão sendo cumpridos e não estão saindo da linha. Essa observação, quando eu sistematizo, eu gero indicadores de eficiência, ou seja, de eurecas. Caramba! Olha como... Gente, a conexão da Carol caiu. Vou falar com ela aqui para ver se já está voltando. Ah, tá entrando já.
Oi, Carol. Olá. A gente parou no Eureka. Ah, que bom. Geralmente eurecas trazem a luz, não fazem cair, mas tá bom. Podemos continuar todos? Sim, Ok. Então, o que é esse eureka? Eu sempre falei na minha vida que a gente nesse mundo não aprende sofrendo, né? Quebrando a cabeça ou se chateando, porque, gente, isso é contingência humana, vamos continuar acontecendo isso na nossa vida pro resto da vida. Porém, uma das coisas mais fascinantes do ser humano é quando a gente aprende que é ridículo, né? O que significa? Eu quero dizer, poxa vida, eu podia ter andado com o calçado ou com o chinelo, ao invés de queimar meu pé nessa areia quente. Né? Então, o que é esse eureka? É essa descoberta, né? Esse striptease de conhecimentos, né? Onde a gente pode descobrir, poxa vida, dá para fazer isso. É a otimização de recursos. E é isso que a gente chama de indicadores de eficiência, que é o nosso segundo pilar. Então, entender a causa é já prever o impacto que a gente imagina dela. Ou seja, é um indicador de efetividade. Indicador de eficiência é como a gente otimiza recursos, a quantidade de eurecas que a gente tem. Por exemplo, um indicador de eficiência no que é do grau de desenvolvimento motor ou de habilidades circenses dos jovens, né? Eu vou ter vários eurecas. Olha lá como ele consegue equilibrar bem. Olha lá. Então, essas surpresas que os gregos chamavam de espanto, que é no espanto que nasce o conhecimento, que são os indicadores de eficiência, são as otimizações de recurso. Olha, dá para fazer muito mais ou muito menos, né? Então, isso daí, aliás, é o grande coração de um projeto, de um programa, que são os indicadores de eficiência. Eficiência gera metodologias, gera tecnologias diante de uma situação. E, finalmente, eu vou observar esses indicadores de eficiência e sistematizá-los durante o meu processo. Ao final do processo, eu vou ter o quê? Um leque, né, de otimizações, de eficiências, que depois podem ser reestruturados, reproduzidos em outros projetos ou nesse mesmo em redesenhos. Muito bem. Ao final do projeto, nós temos a avaliação de resultados. É na avaliação de resultados que a gente mede o terceiro grande pilar de processos avaliativos, que é o pilar do efeito. Efeito quer dizer se o objetivo que você traçou, ou seja, aquela transformação maior que você estabeleceu, que era promover talentos juvenis, né, a partir da arte circense, você conquistou ou não. Você pode ter levado estima, socializado, você pode ter N coisas. Porém, se o objetivo, o verbo de ação, que é promover talentos, você não realizou, tá certo? Você socializou, você levou autoestima, mas você não promoveu talentos, que era o verbo que você estabeleceu a partir do diagnóstico marco zero. Então, se você não conseguiu isso, você não teve efeito. Esse projeto ele é muito bom para outras coisas, não para esse verbo de ação. Ou seja, o verbo não se fez carne. Você escolheu muito mal esse verbo para este projeto. Esse projeto pode ter coisas maravilhosas, eficientes, fantásticas,
mas para um outro verbo de ação, ou seja, para um outro desenho de projeto, inclusive talvez para uma outra causa. Mas como é que você vai saber da causa? Esse resultado, por exemplo, promover novos talentos, promover talento na juventude de um território, na arte circense, pode ter acontecido. Então, você teve eficiência, porque você teve eurecas no monitoramento desse processo, otimizações de recursos, você teve um desenho metodológico e você pode ter também tido o efeito, que é ter promovido, né, talentos em jovens daquele território pela arte circense. No entanto, isso tudo que foi maravilhoso, lindo, e viram para mim, você precisa, Carol, que lindo foi. Porém, isso tudo só faz sentido se esse resultado, se esse efeito, se essa eficiência, ou seja, esses dois pilares, efeito e eficiência, geraram efetividade. Qual era a minha causa? Trabalho infantil. Ou seja, o que eu desenvolvi nesse projeto, que é promover novos talentos, com toda essa eficiência, reduziu ou não o trabalho infantil? E aí que é interessante. Muitas vezes você pode descobrir que não precisa ser muito longo tempo depois, não. Que esse projeto, ao invés de ter promovido a redução de trabalho infantil, acabou profissionalizando esses jovens para trabalhar nos faróis, nos sinais de trânsito, né, na rua, né, cooptados, inclusive, pelo trabalho infantil. Veja, coisas lindas, maravilhosas, porém, que impactaram de forma, inclusive, negativa, né, na nossa causa. Então, é muito importante que esse desenho e essa relevância de estudo desses três pilares para pensar em qualquer ação socioeducativa se baseie na análise desses parâmetros. É eficiente? Tem efeito? Gera impacto? Ou seja, é efetivo? Né? Então, eficiência, efeito e efetividade. A soma de um projeto que tem positivo em todos esses três pilares é a eficácia. Então, a gente descobre, aí a partir disso, que esse projeto é eficaz. E o que é ter eficácia num projeto, né, com esses três pilares positivos? É conseguir desenvolver sustentabilidade numa tecnologia socioambiental. Ou seja, quanto mais eu consigo realizar marcos zeros, diagnosticar, monitorar, fazer todo o ciclo da observância e sistematização das minhas ações e gerando eficiência diante de um objetivo bem traçado, mais eu consigo não mais ter protótipos ou projetos, né, metodológicos, mas sim replicação de ação em outros territórios, populações e culturas, e isso daí aumentar a minha margem de efetividade, ou seja, impacto diante de uma causa. Gente, não sei se fui clara, se fui... nós temos pouquinho tempo e eu tenho tanta paixão de falar tantas coisas com vocês, mas agora eu estou aberta aí para a gente trocar ideias, para qualquer tipo de questão, né, em relação a isso, do que a gente conversou aqui. Olá, Lívia, obrigada, que bom, muito, olha, muito bom, parece Mondrian, hein? Porque, Lívia, me diga em indicadores, em parâmetros, desmembre isso, o que é muito bom?
Mariana, tá, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Eu quero que vocês me digam 3 parâmetros cada qual, cada um aí, né, para dizer, para justificar esse muito bom. Isso, exatamente. É isso mesmo. Ah, não conhecia, Lívia. Pois é, na verdade, assim, a gente tem que aprofundar um pouco mais esses pilares, identificar um pouco mais como que é a construção técnica desses indicadores, mas a ideia é essa noção geral, né? E lembrando que essa eficácia é o que a gente chama de tecnologia socioambiental, que torna uma causa impactada de forma sustentável. Isso, Délia, tem uma lógica para olhar os indicadores do início ao final. É a mesma coisa, Délia, que falar que alguém me ama. Para mim tem que ter uma DR para explicar direitinho. Ama por quê? Para quê? Né? Porque o que eu entendo de amor não é a mesma coisa que talvez o objeto ou a pessoa amada entenda. O Chico Buarque fala uma coisa muito interessante. Eu não sei o que é amor. Amor é algo que existe em mim e quando eu encontro alguém que eu estou afim, eu quero exercer. Agora, eu diria que a gente tenta desmembrar, né? Ou sentir o cheiro, ou dar mais de cor a esse amor. Exatamente, Érica. Olha, Érica, que bacana. Inclusive, Érica Eureka, hein? Descobrir que somos eficientes, fazemos muito com poucos recursos. Eureka. Érica, Eureka. Ah, valeu, Lívia. Então, por exemplo, aí, Lívia, só para trazer para a sua fala, né, muito boa em relação ao quão claro ficou. Que bom, porque o que é esse? Uma vez eu perguntei para uma pessoa em situação de rua, montando um rol de indicadores com população de rua, né? O que era ter uma vida boa? Né? E uma das coisas que, que eu poderia ter pensado é uma pessoa diferente. Vida boa, para mim, tem alguns parâmetros. Vida boa para a pessoa em situação, então, para uma pessoa que está em situação de rua, tem outros parâmetros. Não existe construção única de parâmetros, né? Porém, quanto mais a gente faz isso de forma colaborativa, né, em rede, mais isso se torna universalizado. Quando você fala muito bom em relação ao quão claro ficou, clareza, né, de conteúdo é um indicador muito bom. Legal? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Estão me ouvindo? Pois não? Ouviu? É Elisiana falando. Como vai, Lisena? Tudo bem? É o seguinte, são duas questões. Uma é que eu acho assim, a gente tem conseguido avançar
no monitoramento, na definição de indicadores e monitoramento de eficiência e efeito. Eu acho que a gente tem um grande desafio em relação à efetividade, porque a maioria dos projetos que a gente tem um ciclo curto, né? E a gente tem um processo nos territórios de interação de vários projetos que se correlacionam e se influenciam. Então, na hora de você estar medindo a efetividade, você tem um grau de dificuldade grande de fazer esse recorte de um projeto específico, porque ele, na realidade, no longo do tempo, que é quando você vai poder realmente medir essa efetividade, ele está se correlacionando com uma série de outros projetos. Então, acho que tem um desafio dois desafios. Um, porque realmente os ciclos de projetos às vezes são curtos e até de programas, e aí a dificuldade disso de se dimensionar a sua efetividade. E a outra é essa correlação com vários outros projetos e ações que imbricam um pouco esse recorte de efetividade de um projeto específico. Veja, Elisiana, tem muitas outras questões aí, já entro também, mas se vocês me permitem. O grande, com certeza, eu concordo, assim, somos irmãs em angústia, mas talvez em soluções, né? Também. O grande problema hoje dos projetos, das organizações, da boa vontade, é que a gente mede somente efeito e eficiência. E male male, até porque eficiência não é só para medir, é para sistematizar, né? Mas veja, qual que é a grande sacada? As pessoas sabem medir muito efeito porque nós viramos fazedores de coisas. As pessoas medem bastante eficiência porque a gente adora uma DR. Isso funcionou, isso não funcionou. A gente pouco mede efetividade porque pouco a gente busca ou resgata o porquê, para que a gente está fazendo determinada ação, que é a causa, é o motivo da nossa existência. E aí, como Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho é caminho. Qualquer grande resultado é maravilhoso. Porém, muitas vezes pode estar prejudicando ou mesmo somatizando problemas diante da causa. Então, recentemente eu fiz uma avaliação em Recife de um projeto que era a causa dessa organização tirar a criança da rua. E esse projeto tem investimento holandês e investimento europeu. E quando eu cheguei para o gestor do projeto, eu perguntei, gestor, como que estão as coisas? Ai, Carol, está péssimo. Eu falei, meu Deus, né? O que será que está acontecendo? Mas por que, meu filho? Não, porque agora a gente está com um problema sério. As escolas daqui, elas abriram o turno integral, o período integral. Será que, né? Período integral, o que será que atrapalhou, né? Aí eu falei, meu filho, mas por que você está tão triste assim? Não, porque agora a gente não tem mais criança para atender. As crianças todas estão indo à escola. Olha, eu não compactuo nem da causa deles, que é tirar a criança da rua. Eu sou mais Paulo Freire, tá certo? Eu tiro. E Tião Rocha, que é tirar a rua da criança. Mas vai lá. Eu não compactuo também nem com escola em tempo integral. Para mim, tem que ter processos educativos em todo o território, de todo mundo para todo mundo, uma aldeia toda cuidando de todo mundo. Porém, diante do que é a causa dele e do que ele faz, veja, a solução que eu dei para ele é tentar queimar a escola, né? Tentar cooptar para o tráfico as crianças, porque daí ele ia voltar a ter pessoas para atender. A loucura, Elisiana, é que a gente entra numa loucura tão grande, eu falei até de uma forma mais brincadeira, sarcástica, mas veja, a tristeza da gente viver só tendo feito eficiência.
a vida se torna maçante, um saco. Veja, a gente não consegue desmembrar se tudo que a gente está fazendo tem lógica, faz sentido para a existência da organização, né? Faz existência para a nossa rede, para a nossa vida. Então, nós vivemos numa temporalidade humana da história da humanidade em que a gente se acha muito bom em ter eficiência e efeitos. Eu vou dizer que também acho bacana isso, mas que é muito ilusório, porque, de fato, o que essas coisas que nós fazemos e como fazemos pode gerar impacto diante de uma causa. E aí, de forma mais técnica, o que a gente precisa é voltar a estudar causas, voltar a se aprofundar na psicanálise de por que as pessoas começam a fazer o que elas começam a fazer. Exatamente, muito legal. É prático esse exemplo, pois vivemos muito. Exatamente, assistência social. Por exemplo, assistência. E olha, a causa, Fran, para trazer aí para assistência social, se você for pensar Brasil, né? E aí a gente pode pensar outros países da América Latina segundo as normatizações deles. Né? Então, Colômbia tem um olhar, né? Guatemala tem outro, o Chile tem outro para a questão da assistência social. Mas pensando na assistência social no Brasil, nós temos que buscar um referencial teórico do que é assistência social. Ela está baseada em documentações e normatizações. Aqui no Brasil, na Lei Orgânica de Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social, pelo menos até então. Agora, o que fala essas leis, essas normatizações? Fala que a assistência social vai medir o sucesso dela quanto mais vínculos e convivências aquele indivíduo estabelece. Ou seja, quando ele assume a tutela da vida dele, mais vínculos e convivências ele estabelece, mais ele tem sucesso. E aí a gente está legal com os projetos de assistência. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, as ações de assistência sociais acabam institucionalizando pessoas. Recentemente, perguntando para uma senhora, também que eu estava fazendo avaliação externa de um investimento internacional, para uma pessoa em situação de rua, o que ela achava do lugar onde ela frequentava. Ela falou, adoro aqui, minha filha, é uma maravilha. E eu respondi, perguntei novamente, e quanto tempo a senhora vem aqui? 50 anos. Eu falei, e quais são os outros lugares que a senhora tem vínculos, convive? Ah, eu só consigo vir aqui, meu bem. Então, veja que ao invés da gente estar gerando autonomia, mais fortalecendo outros vínculos, a gente está o quê? Cada vez mais aprisionando essa pessoa. Outras pessoas aqui da sala falaram na questão da medição de carbono. Né? Eu estive uma vez numa reunião do MST em Buritizal, interior de São Paulo, aqui no Brasil. E a grande preocupação daqueles trabalhadores era o quanto que eles conseguiam, com essa produção orgânica deles, reduzir o impacto global dos ODS, tá certo? E na questão de redução de carbono. Ora, eu nunca, em nenhuma vez, escutei organizações que colocam lá no quadradinho dos ODS que vão reduzir a miséria, a medida, o parâmetro real de medida de quanto que reduziu. Mas assim, eu quero em números, eu quero números locais e globais, que acabou com a fome, ou que reduziu, ou que produziu mais água potável, quanto. Então, a gente não pode viver em sonhos, em Alice no País das Maravilhas. Indicadores não são importantes para mobilizar recursos.
importantes para gerarem sustentabilidade, transparência e sentido, significado para a nossa ação. Exatamente. Né? Nasceram. E as organizações nasceram para serem organizações, não indivíduos não governamentais. Né? Então, Fábio, não é que falta parâmetro. Se você for ver, são mais de 519 parâmetros dos 17 ODS. O problema é que ninguém sabe, você tem, desses 17 ODS, você tem 8 ODS que nós no Brasil ainda não construímos, né? Ainda tem ODS que no Brasil a gente não tem parâmetro de análise total. Questão de saneamento básico, por exemplo, a questão da água potável. Né? Nós temos aí porcentagens, nós temos amostragens. Nós não temos ainda indicadores objetivos de avaliação e parâmetros. Porém, parâmetros tem. É que todo mundo fica dando curso por aí de ODS para mostrar aquele quadro colorido. E aí você acha que o meu trabalho está mais ligado aqui. Não tem que parar de achar. Tem uma palavra da língua portuguesa que eu amo, que se chama considerar. Considerar é consideral. Sideral, universos. Universo, e um verso. Um verso. A gente precisa entender os verbos que se fazem carne. Né? Os verbos que se fazem carne. Os que realmente justificam o significado e o motivo da existência deles. É isso que a gente é organismo, organização. Carol, tem uma pergunta aqui um pouco em cima da Délia, uma dúvida. Uma dúvida na fórmula, quando você fala do efeito. Efeitos podem ser. Joaquim São Martins. Acho que eu vou apagar aqui o microfone da Daniele. Tá, pronto. Ah, pois não, Délia, eu já vi aqui, olha. Viu? Tá. A questão de efeito, não, efeito, vamos lá, reexplicando. Efeito é o que o verbo de ação que você estabeleceu no objetivo, tá certo, do projeto, se aquele verbo de ação você fez ou não fez, foi feito ou não feito. Então, por exemplo, você colocou que é ensinar a ler, você pode ter estimulado socialização, criado bibliotecas, mas se ao final do projeto você não ensinou a ler, você não teve efeito. Você teve resultados, que aí não são efeitos, tá, Délia? São resultados diante do processo do projeto, mas que não têm efeito porque não conversam com o verbo estabelecido no projeto. Isso, para projetos que não podem mudar o seu objeto ou o seu objetivo geral, fica claro que o marco zero, ou seja, o diagnóstico para a construção do objetivo e das metas, ainda não está maduro. Mas sim, às vezes essa experiência de projeto, né, é um protótipo, pode ser um protótipo para outros verbos de ação, para outras situações, né, que não seja ensinar a ler. Fica claro? Legal. Gente, não sei. Eu vou pedir desculpas, eu tenho realmente um horário bem fechadinho aqui. Eu pego o voo daqui a 2h30. Então, preciso agradecer demais vocês e
Esperar que eu tenha colaborado de alguma forma. Muito obrigada, Carol. Super apresentação. A gente fica muito agradecida. Ficamos muito contentes também com a participação do pessoal que a gente conhece de Florianópolis, de Poços de Caldas, enfim, de outros lugares do Brasil. Então, muito bom aí, compartilhando e fortalecendo essa rede, Carol. Boa viagem e muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero energias positivas de uma rede quando eu pegar o voo hoje, tá bom? Com certeza. A apresentação gravada a gente já vai editar e vai colocar na rede Colaborar, provavelmente ainda hoje, tá bom? Para quem quiser divulgar. Valeu, pessoal. Valeu, Um abração. Lila. Tchau. Até Tchau. mais. Tchau a todos.